Fala, meus amigos são paulinos, uma excelente quarta-feira. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí do Tricolor nessa preparação para o jogo contra o Bahia, sábado no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Além disso, burburinhos aí nos bastidores quentes do São Paulo dessa questão de Casares e Belmonte, possibilidade de Belmonte não ficar no clube para a próxima temporada, enfim, e mais informações. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e vamos aí com o vídeo. A gente tem então esse cabo de guerra no bastidor de São Paulo. Dizer hoje, se a gente colocar que se a gente colocar que a crise política está contornada dentro do CT, não é bem por aí. Existe uma guerra fria que ela está acontecendo e muitas vezes ela é silenciosa, porque as pessoas não se posicionam. Tá. Por exemplo, o Carlos Belmonte é o diretor de futebol do São Paulo. Já vem há 5 anos assim, desde o começo da gestão Casares. Mas a gente sabe, e toda a gestão Casares sabe, que para votar a aprovação do projeto Galápagos Base, não tem a ciência, o Belmonte não concorda. Não tem a anuência dele. Tem a anuência. Ele não vai assinar. Entendi. A favor. E o grupo político dele todo não assina. Do Belmonte. Do Belmonte, que são cerca de 45 conselheiros. Tá. É gente pra caramba, que faria a diferença hoje nesse voto. Então, assim, além disso, a candidatura possível, provável do Belmonte para a próxima eleição, um ano antes de acontecer a eleição, também deixou o Casares um pouco assim, porque não tinha certeza que ele seria o candidato do Casares. Tá. Então começou a se criar um distanciamento entre o Casares e o Belmonte, que hoje é algo assim do tipo, eles mal se falam. A eleição é no ano que vem? Só no ano que vem. No final do ano que vem? No final do ano que vem. Tá. E aí surge um personagem novo nessa questão toda do futebol, do dia a dia do CT, que é o Márcio Carlomagno, que é o superintendente de futebol. Então teve um documento assinado pelo presidente Casares, uma circular dizendo, a partir de terça-feira, né, que foi ontem, o Márcio Carlomagno começa a cuidar também do futebol. Nas promoções de Halloween Pichau, o preço não assusta. São milhares de produtos. Márcio Carlomagno trabalhou no CT e despachou do CT e, entre aspas, deu ordem no CT. E o Belmonte, dentro do CT, toca o planejamento para 2026, porque ele vai entregar um planejamento para 2026 e continua trabalhando normalmente. Então, quer dizer, o Belmonte não vai sair e o Casares também não vai demitir? Não vai demitir. E por que o Casares não retira o Belmonte do cargo? Por questões políticas. Porque aí torna-se, se o Casares demitir o Belmonte agora, ele vai se tornar uma oposição oficial. Entendi. E aí existem várias questões. Dentre essas questões, esse número de uma boa parte do conselho que você trouxe aqui. Que está do lado do Belmonte. Tá. É bem verdade também que politicamente o Belmonte também está enfraquecido, isolado dentro do CT. Porque o próprio presidente Casares hoje, ele traz o departamento de futebol todo para ele e junto do Márcio Carlomagno. E o Belmonte fica isolado, mas ele não vai largar. Cara. Ele não vai entregar o cargo. Então, assim, existe esse cabo de guerra de bastidor, essa guerra fria, que atrapalha o quê? Dentro de campo. Claro. Então, quando você fala em tomar medidas para aparar arestas e tentar abafar a crise dentro de campo com atrasos salariais e dúvidas para 2026, você não sabe se você vai disputar uma Libertadores e cada vez mais difícil imaginar que o São Paulo dispute a Libertadores no ano que vem, essa crise e essa guerra fria ela fica cada vez mais evidente. Eu tenho a informação de que muito provavelmente o Carlos Belmonte não continua em 2026. Mas aí não continua por quê? Porque ele vai ficar cada vez mais isolado e não teria força. Mas vai partir dele? Vai partir dele? Pode partir dele no final do ano. Pode partir dele a decisão de, entreguei aqui. E o resultado esportivo vai dizer muito sobre essa decisão. Mas aí surge uma oposição. Surge uma oposição natural. Para a eleição do ano que vem. Natural. E ainda sem ter a certeza de que o Belmonte vai se candidatar.
Então, assim, se você pegar o São Paulo hoje, essa bomba relógio, e o Belmonte pode entregar o cargo no final do ano, se tiver uma vaga na Libertadores, com um orçamento praticamente zerado, com contratações sem custo, entrega um time na Libertadores. Politicamente, Belmonte se fortalece. Sim. Então, assim, enfraquece o quê? O trabalho de gestão do Casares. Tá. Então, assim, tudo vai depender muito do que é o resultado dentro do campo. E dentro de campo a gente sabe que as coisas não vão bem. Não tá, né? Dos últimos 18 pontos aí do campeonato, o São Paulo fez 3 só, né? Tem São 8 jogos e 7 derrotas. Isso, 7 derrotas. Mas aí contando o Libertadores, né? Contando a eliminação da Libertadores, foram 2 derrotas. Agora que São Paulo vive um momento de crise política, com rumores, né, de até mudança no departamento de futebol. A gente acompanhou nessa semana, a gente trouxe todas as notícias para vocês aqui contando, né, como que o presidente Júlio Casares estava mais próximo do futebol, passou a despachar na Barra Funda, levou junto o superintendente Márcio Carlomagno para estar com ele, e como que ficaria ali essa relação com o pessoal do futebol, com o Carlos Belmonte, com o Rui Costa também. PVC, você tem novidades e apurações sobre essa história, né? Sobre esse momento aí meio turbulento ali na diretoria do São Paulo. Não sei se dá para chamar de Guerra Fria, dá, PVC, ou é um termo forte? Eu chamo, muita gente não chama. O Valentim, por exemplo, não tem uma apuração de um racha na diretoria, e eu acho que tem não racha, mas tem uma situação de desconforto. Tem uma situação de desconforto. Aquilo que eu expliquei ontem. Se você faz, na quinta-feira, uma chamada sobre o superávit do time e a diminuição da dívida, e fica evidente nas conversas que o Rodrigo Matos, por exemplo, relatou com a Galápagos durante o Finanças aqui no UOL, fica evidente que dentro da Galápagos se diz que o futebol é que está gastando muito, e aí você pega os números do futebol com 270 milhões de reais de venda, e uma conta que no ano passado era 520 milhões de reais de custo, que cai para 430 e queriam que caísse para 350, a conta é irreal, me parece. E na semana seguinte, você pega o superintendente financeiro e coloca dentro do CT. Mas tem uma conta que explica muito isso que a gente esboçou fazer aqui ontem, Luísa, que é a conta da eleição, né? O grupo do Carlos Belmonte tem em torno de 40 conselheiros. Mas tem ali mais uns 19 influenciáveis. Então nós vamos pular para 60. E aí você tem mais um grupo de oposição que pode se juntar. E aí você pode juntar mais uns 70. E aí você vai bater numa eleição que pode se ganhar com 130 votos, 127, e você pode chegar a ter a oposição juntando, eventualmente, se houvesse uma cisão, que não há, 121, 122. E aí você vê por que não pode ter um racha. Mas tem essa conta a 1 ano e 2 meses de eleição, a 13 meses de eleição, começa a ficar importante num cenário em que o grupo da situação quer aprovar projetos como o Fundo Cutia e a oposição não quer. E tem gente que está no meio do caminho. Então tem muita coisa de discussão que vai levar o cenário, que está antecipando o cenário eleitoral. Que parece muito simples, que o Júlio Casares vai fazer seu sucessor, e no meio disso tudo que está acontecendo, incluindo a campanha do time, pode não ficar tão simples. E essa conta está sendo feita dos dois lados. Então, isso não pode atrapalhar o time de futebol, mas atrapalha. Então vamos ver como é que o time vai se comportar a partir da mudança da rotina do centro de treinamento, porque desde ontem o Júlio Casares e o Márcio Carlomagno despacham de dentro do CT. Isso tem relação com jogadores que passam a conviver com gente que eles não conviviam antes. E como a gente sempre diz aqui, com um jogador que você entra no vestiário, se você prometeu Coca-Cola, não dê Guaraná. Pois é, PVC. E essa rotina já foi, de fato, alterada
Carlomagno, por exemplo, já conversou com os jogadores, já teve um papo com eles, e a gente tem algum tipo de repercussão de como é que o Belmonte está se sentindo diante dessa intervenção maior por parte da presidência? A gente tem algo nesse sentido? Conversa teve, todo mundo entrou no vestiário ontem, todos entraram no vestiário ontem, todos falaram com os jogadores ontem, em algum momento, todos falaram, todos. Não só o Carlomagno, não só o Júlio Casares, todos falaram. Sabe qual é o risco? Outro dia, gente da comunicação de São Paulo perguntou assim, por que alguém pode julgar o Júlio Casares o pior presidente da história de São Paulo? Não. O Júlio Casares não é o pior presidente da história de São Paulo. Ninguém nunca disse isso aqui. Jamais. Para mim, da minha geração, o pior presidente da história de São Paulo, com todo respeito pela memória dele, é o José Augusto Bastos Neto. E essa lembrança ela é muito favorável para lembrar, para pensar em como não se entra no vestiário. E eu não estou dizendo que alguém ou entra errado ou entra certo. Não sei o que foi que aconteceu exatamente ontem, mas sei que todos eles falaram com os jogadores. E o jogador é um bicho muito desconfiado. Muito desconfiado. Pela origem das famílias dos jogadores, da vida dos jogadores. A gente sabe que neste país, quem vê das camadas mais baixas, aprendeu a desconfiar porque tomou pancada na cabeça de todo lado e a vida toda. Então, quando você entra no vestiário, você tem que falar a verdade. O Bastos Neto era o cara que entrava no vestiário e dizia, Márcio Santos, vem aqui, vou te ensinar como é que se cabeceia uma bola. E aí ele virava piada. Veja, eu não estou dizendo que alguém vai repetir o Bastos Neto. Disse, inclusive, que hoje não se repete o Bastos Neto. Porque o Júlio Casares não é o pior presidente da história de São Paulo. Não está nem perto de ser. Não existe isso. Nunca ninguém diria isso aqui. Mas é o risco de você entrar no vestiário sem saber entrar no vestiário. Sem estar preparado para entrar no vestiário. Como acontecia com este, sim, o pior presidente da história de São Paulo na minha geração, que foi o José Augusto Bastos Neto. Ivoca, a gente está falando aqui sobre como já alterou, né, toda essa turbulência, como essas mudanças já alteraram a rotina do grupo e do elenco, mas temos que saber em campo como isso vai se dar, né? Uma coisa é no treino e aí a gente vai ver melhor essas consequências no campo. Uma matéria que o Valentim Furlan traz hoje no All Sport conta que o São Paulo está oferecendo uma premiação, uma espécie de bônus, de bicho extra, para o time caso se classifique na pré-Libertadores, ou seja, nem é uma vaga direta na Libertadores. Por outro lado, a gente também tem notícias que o Valentim já trouxe de atraso em direitos de imagem, né? Então é uma coisa meio cobertor curto, assim, né? Você tá vendendo almoço para pagar a janta. Será que isso resolve? Lu, é muito absurdo, né? Pelo menos assim, a visão que a gente tem aqui do dia a dia, né? Poxa, ontem o Casares já não esteve num evento de inovação do São Paulo, tal, com presença de conselheiros, enfim, não compareceu, ele era inclusive um dos confirmados, não apareceu por conta do momento da equipe e para também não ter que dar nenhum tipo de satisfação. Eu acho que isso é muito sintomático do momento político e também do momento do futebol, porque a partir do momento em que você tem uma equipe com problemas dentro do campo, desfalques, um desempenho que caiu muito, principalmente no ataque, assim, de 17 gols ali em 10 jogos, caiu assim para uma média de 0,5 gols por jogo, né? Então, sem André, sem Caleri, cara, você vai criando um clima terrível ali que não tem bicho que resolva. Eu acho que o momento é muito mais de colocar a cabeça no lugar, entender que existe um problema, admitir o problema e aí sim você toca a bola adiante. Se tem direitos atrasados para pagar, paga isso e depois você se preocupa com bicho, se preocupa com fazer um agrado para o seu elenco. Tem coisas que são prioridade. E também a prioridade é um presidente ter que vir e colocar sua cara a tapa, porque nesse momento de dificuldade, uma coisa que não pode acontecer é um dirigente se esconder. E eu acho que isso acontece muito nesse São Paulo atual. Agora o Casares está querendo aparecer um pouco mais, mostrar transparência, né? Colocar algumas medidas aí, como divulgar os boletins médicos, enfim.
Mas, né, talvez tenha demorado um pouco para se colocar dessa forma. Eles estão no mesmo caminho, mais ou menos, né, Arnaldo? Exato, né? O São Paulo agora, essa ironia que, além do estatutário, né, que é o Carlos Belmonte, e do executivo, que é o Rui Costa, tem agora convivendo no CT o presidente e o superintendente, né? É um comando múltiplo para tentar planejar 2026 e terminar dignamente 2025. Lembrando, São Paulo joga no sábado contra o Bahia, que está jogando hoje, no Morumbi, com capacidade parcial, já que está montando o palco lá, Allianz Parque, lá atrás do gol. E talvez, muito provavelmente, como adiantou Marcelo Teixeira, presidente do Santos, será o último jogo do São Paulo em sua casa em 2025. Chega a ser surreal, mas é bem provável que isso aconteça. São Paulo não jogue mais, São Paulo jogue mais as outras 4 partidas como mandante fora de casa. Agora, Arnaldo, Diga. vamos fingir que o São Paulo já está livre do rebaixamento e que o ano que vem vai ser a Sul-Americana mesmo e está tudo certo. Uhum. Com um cenário desse para o ano que vem, vamos dizer que não vai animar torcedor nenhum e ninguém, né? Zero. Vai ser um negócio muito, muito triste. Né? Lembrando que você falou de melancólico. Sul-Americana, mas pode dar aquela Copa Sul-Sudeste, né? Sul-Sudeste. Se você não pegar nem a vaga Isso, Sul-Americana. né? Aí daria a Copa Sul-Sudeste. Aí, como você pode ser rebaixado. Não, aí se der a Copa Sul-Sudeste, significa que você está jogando contra o rebaixamento até a última rodada, certo? Porque a diferença entre a Copa Sul-Sudeste e o Z4 é uma posição, ou 2 no máximo. 2 no máximo. Então, né, Tironi, acho que isso, para mim, é a grande questão para 2026, né? E no que o São Paulo vai se apoiar. Porque a arrecadação vai ser menor do que 2025, porque você não vai estar na Libertadores. A presença de público vai, na minha opinião, sumir. E a motivação dos atletas, idem. Eu não sei o que vai ser do projeto do futebol para 2026, né? O que a gente leu aqui ontem era o manifesto, a liminar, né? O ato administrativo. O ato administrativo do Júlio Casares, nomeando lá o Márcio Carlomagno, superintendente, para encaminhar o planejamento junto com o diretor de futebol do futebol para 2026, mas a gente não sabe, na verdade, o que se passa pela cabeça do presidente. Se ele vai, no último ano de mandato, apertar ainda mais o cinto, não jogando as principais competições, ou se ele vai, como muitos fazem, rasgar o orçamento. Adiantou bem aqui, né? O projeto da base já foi para os... foi para... Tá com a melhor pinta que pode... Aliás, São Paulo foi eleito lá por revista especializada, hoje, né? O clube brasileiro de melhor base no levantamento mundial, né? Tem lá todos os times, lá o São Paulo no Brasil é o que passa, porque não é só uma questão de revelar, o cara que sai, qual é o resultado que ele como ser humano no restante da carreira na Europa e outros lugares. Né? Entendi. E vou trazer aqui agora mais algumas informações aí do São Paulo, abre aspas para uma matéria. O São Paulo já está treinando focado no jogo contra a equipe do Bahia, válido pela 30ª rodada do Brasileirão. Tolói e Caleri fizeram trabalhos com a preparação física no campo, mas ainda não estarão à disposição de Crespo para essa partida contra o Bahia. O defensor se recupera de uma lesão na região posterior da coxa esquerda, enquanto o centroavante passou por cirurgia no joelho esquerdo por conta de um rompimento do ligamento cruzado anterior. Na sessão de treinamento, os atletas que atuaram por mais tempo na partida contra o Mirassol fizeram apenas exercícios físicos no gramado. O restante do grupo realizou alguns trabalhos sob supervisão do técnico Crespo, com exercícios de mobilidade, força, fundamentos técnicos, finalização e um enfrentamento entre duas equipes em espaço reduzido. O volante Luan, com uma lesão no adutor direito, correu no gramado sob a supervisão dos fisioterapeutas. Já o goleiro Leandro, com dores no joelho esquerdo, realizou um treinamento específico na posição com os preparadores de goleiro. O São Paulo tem a semana livre de trabalho para se preparar para esse jogo contra o Bahia, sábado, às 21h30 no Morumbi, pela 30ª rodada do Brasileirão. Enfim, jogo de grande importância aí para o São Paulo, tentar tirar essa zica, essa má fase que está na equipe,
vai enfrentar o Bahia de Rogério Ceni, o Bahia que está fazendo um excelente campeonato, está ali brigando pelo G6 do Brasileirão, e o São Paulo, ao menos ainda, precisa pensar em uma vaga na Libertadores, até porque pode virar um G8, a depender dos campeões aí dos torneios, tanto Libertadores como Copa do Brasil. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Vamos São Paulo!